Olá pessoal, boa tarde. Hoje para a aula de língua portuguesa, temos também o complemento da leitura de mais algumas questões do nosso teste. Então, para fazer a questão 9 e 10 de língua portuguesa, de matemática, a gente tem um gráfico que mostra aqui rock, pop, hip hop, rap, sertanejo e MPB. E tem a quantidade de alunos aqui do lado. Então, olha só. Nós vamos fazer a questão número 9, que fala o seguinte: com base no gráfico, a preferência musical dos alunos é só você observar qual que representa a maior quantidade lá no gráfico, ou seja, o valor que tem maior lá no gráfico, tá? O gráfico apresenta informações sobre, aí é o assunto do gráfico, então está pedindo para você falar qual que é o assunto do gráfico. Na questão número 11, fala na tabela a seguir, é representada o ano das primeiras publicações de algumas revistas infantis. Então tem aqui o ano e o nome da revista, né? A revista que foi publicada na década de 50, isso eu vou olhar qual desses aqui que está na década de 50, tá? Aqui a gente tem a questão 12, que mostra uma nota de R$2, uma nota de R$20 e 3 moedas de 1. Aí ele quer saber por quais os valores que pode ser trocado, né? Essas células aqui e essa moeda, por quanto que a gente pode trocar. Ou seja, eu tenho 20, tenho 2 e tenho 3. Qual desses aqui que corresponde a esse valor, tá? Aí eu tenho a questão número 13, que fala, ó, Gaspar, gastar 50% de um salário é o mesmo que... Ele quer saber, 50% é um quinto, um quarto, um terço ou um meio do salário? Ou a metade do salário, né? Número 14, em janeiro de 2021, Renato estava pesando 98 quilogramas. 2 meses depois, ele emagreceu 2.000 gramas. Qual que é o peso do Renato em quilogramas após emagrecer? Então, a gente tem que ver quanto que é 2.000 gramas para poder descontar de 98, né? E a número 15, utilizando as peças do Tangram. O Tangram, na realidade, a gente tem triângulo e tem quadriláteros. Triângulo é que tem 3 lados, né? Quadriláteros que tem 4. Ele quer saber quantos triângulos que tem aqui e quantos quadriláteros que tem. A número 16, observe a tabela de preços colocada na lanchonete que a Alan frequenta. Doce, bolo, salgado, suco, tem os preços. Produto mais barato, você olha aqui qual que é o produto mais barato, tá? Número 17, uma pesquisa foi realizada com 100 jovens de um curso de informática para conhecer as idades desse grupo. Aqui está o resultado, né? Então, a gente tem 15, 16 anos, 17 anos, 18, 19, 20 e 21. E aqui tem a quantidade, ó. Aqui está a quantidade de quem tem 16 anos, quem tem 26 anos, quem tem 16 anos, quem tem 5 anos e assim vai. O número de jovens com a idade igual a 16 anos, aí eu vou olhar 16 anos. Número 18. A figura a seguir representa uma região limitada por 6 lados. Então, a gente tem uma figura, aqui tem uma malha, cada um vale 1 centímetro, e aqui é o perímetro. Perímetro é só você contar os lados, a soma dos lados aqui, ó, tá? E aí, uma pesquisa para saber o sabor preferido de sorvete foi feita entre os clientes de uma sorveteria. Observe o resultado representado pelo gráfico. Qual que é o sabor preferido? É só você olhar aqui, ó. Desses aqui, qual que é o sabor que mais foi usado, tá? Essa foi a questão número 19, né? A questão número 20. Questão 20, a gente tem uma figura que ela contém uma região limitada também. Ele quer saber a área. A área, cada quadradinho desse aqui, ó, corresponde a uma unidade de área. Então, se você contar os quadradinhos, você vai estar encontrando
a área dessa parte que está colorida de preto aqui. Número 21. Uma pesquisa foi feita entre 100 alunos de uma escola para saber o esporte preferido entre eles. Veja o resultado representado na tabela a seguir. A gente tem uma tabela que a gente tem os valores, o nome do esporte e tem o número de alunos que preferem esse esporte. Qual que é o preferido? É só você olhar na tabela qual que foi preferido, né? E para ciências, até que a aula, em uma mesma noite, a posição das estrelas no céu muda. Por que que acontece? Por que que muda a posição das estrelas no céu? Eu quero saber por quê. Qual desses itens aqui que indica a mudança da posição das estrelas? Em algumas épocas do ano, podemos observar algumas estrelas apenas no hemisfério norte e outras no hemisfério sul. Por quê? Por que que tem vezes que a gente vê as estrelas na parte do hemisfério norte e outras vezes a gente vê na parte do hemisfério sul? A número 24 assinala a alternativa correta. O Sol é a maior estrela que existe, por isso é que podemos vê-la grande. O Sol é a estrela mais próxima da Terra, por isso é que podemos vê-la grande. O Sol é a menor estrela que existe, por isso que podemos vê-la grande. O Sol é uma estrela mais longe da Terra, por isso que podemos vê-lo grande. Tá? Número 25 são exemplos de energia não renováveis. Qual desses itens aqui que indica as energias não renováveis? Número 26 é uma fonte de energia que apresenta baixíssimo impacto ambiental. Então, contudo, para instalar um conjunto de moinho de vento, é necessário localização geográfica e condições atmosféricas onde recebam bastante vento em boa parte do ano. Ele está falando de qual tipo de energia? Então, é um desses tipos de energia do que ele está falando. Essa foi a questão 26. Na questão 27, tem as alternativas 1, o urânio é a principal matéria-prima para energia nuclear. A 2, o carvão mineral é um recurso energético fóssil. A 3, o petróleo é uma fonte energética pouco utilizada atualmente no mundo. Aí ele quer saber qual dessas que está verdadeira, tá? A questão número 28, em 1964 ocorreu um golpe de Estado no Brasil. Um golpe de Estado acontece quando um governo legítimo que já está no poder é derrubado. Após este golpe foi instituído. Letra A, ditadura militar no Brasil. Letra B, democracia no Brasil. Letra C, anistia no Brasil. E letra D, nenhuma correta. Número 29, com o fim do regime militar no país, o Brasil ganhou uma nova Constituição, que concluiu o retorno da democracia. A censura havia terminado e as pessoas tinham agora a livre expressão de pensamento e o direito de ir e vir. Quando essa Constituição passou a vigorar? Aí você vai marcar qual que é o ano. E a 30, qual era o objetivo do movimento das diretas já? Ter o perdão dos governantes, reajustar os salários dos trabalhadores, lutar pela volta das eleições diretas para presidente da República no Brasil, ou então nenhuma correta.